Tá vendo aí? A Decolition falou que conseguiu um ganho de até 33% com o código aprimorado DirectX 12 com VRS 2.0. Isso quer dizer que existem ganhos dentro do console Xbox e também PC sobre a tecnologia que já evoluiu. Vamos falar um pouquinho mais sobre o VRS e, claro, tem várias vírgulas aí no meio do caminho. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros DVD Mall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Seja bem-vindo ao Detonando Geek. Esse é o Vlog Tech, o nosso conteúdo mais opinião. Na verdade, hoje é mais um news com opinião e informação tecnológica que você vai ter. Exatamente. Lá no GameStack, que é a plataforma de desenvolvedores da Microsoft, ela explica e faz bastante conteúdo de aprendizado para essa galera e ela informa uma evolução da sua tecnologia contida dentro do DirectX 12 Ultimate Variable Rate Shading, ou VRS, que a mídia trouxe como VRS 2.0, quando na verdade tecnicamente é o Tier 1 e o Tier 2. Mas vamos continuar com 2.0 porque esclarece sim uma evolução. Não está totalmente errado, é só para explicar. Às vezes você vai dar uma fuçada no código que disponibilizaram lá do DirectX 12 Ultimate com essa nova versão e você não vai ver 2.0 em si. E então vamos direto ao que interessa. Para quem está perdido e não sabe o que é VRS, VRS foi uma das tecnologias que foram anunciadas para a nova geração de consoles, não só de consoles, como também de GPU. Variable Rate Shading basicamente é uma alternativa dinâmica para diminuir o peso computacional em áreas específicas na tela. Basicamente, todo quadro que é formado, ele é formado por shaders. Shaders é basicamente pincelzinhos de pixels. Eles que pintam e são responsáveis por todo tipo de efeito que tem num game. Conforme você trabalha com shaders, você cria efeitos, melhora efeitos, movimentações, enfim. Tudo isso é muito primitivo dentro do processamento de GPU. Pois bem, e se você conseguisse pegar pequenas matrizes de pixels e renderizar um sim ou um não, e não precisar de todo o quadro renderizar todos na tela, e ainda especificar quais pontos você gostaria de fazer isso. É a tecnologia VRS. Portanto, ela é uma tecnologia que ela é até meio temporal, ou seja, ela se baseia numa matriz criada do quadro passado para reformular um novo quadro em áreas específicas apontadas pelo desenvolvedor, claramente diminuindo o processo, porque você não precisa criar um novo shader a cada ciclo de quadros que é apresentado. Ou você ganha em performance, ou você ganha em quantidade de efeitos, de modelos 3D, de qualidade de material que você coloca. O ganho existe. A tecnologia também usa computação assíncrona, ou seja, é por isso que ela é utilizada em modelos de nova geração, em processadores e GPUs, que na geração anterior era mais síncrono, não era assíncrono, e dessa vez, é claro, é óbvio, é lógico, ela precisa de um buffer de alimentação para manter aquela matriz de quadro anterior, ou seja, o uso de GDDR6, apoia os SSDs e tudo isso que você conhece nos consoles e também, é claro, nos PCs. Já é importante falar que VRS não é uma tecnologia da Microsoft exclusiva do Xbox. Ela tem variáveis. A tecnologia é o que eu disse para você, mas existem algumas versões diferentes dela. A Nvidia tem o seu próprio VRS, OpenGL, Vulkan e até mesmo a AMD tem a sua versão Fidelity FX VS, Visual Shading, que inclusive é utilizado dentro do Steam Deck de um VRS dinâmico. Olha que legal, eles usam a tecnologia lá não para ganhar quadros, não para ganhar performance no jogo, mas para diminuir a carga de bateria do dispositivo móvel, porque se você diminui o uso computacional utilizando uma tecnologia que dá leveza, você economiza energia. Na apresentação em si, ela é bem grande, ela é bem maçante, como eu disse, não é uma apresentação da tecnologia só, ela também é uma fonte de aprendizado para os desenvolvedores. Lá é informado os ganhos variáveis que a tecnologia tem. Então, a primeira versão dava um ganho de até 15%, mas isso era muito variável, na maioria dos jogos ficavam a 5, a 7. Alguns jogos já têm implementação de Variable Rate Shading, como Gear 5,
como o Dirt 5, que utiliza o da AMD, e também Ritma e outros mais já trouxeram essa feature. Um ponto interessante para falar dessa apresentação, antes a gente chegar no ganho de 33% aí da Decollision, é em relação ao próprio apresentador, que é um engenheiro da parte de API do DirectX 12, informando que vários desenvolvedores estavam implementando e estão implementando a tecnologia errada, o que ocasiona aí uma menor porcentagem de ganho ou até mesmo efeitos colaterais de visualização. Isso porque a tecnologia pode ser implementada em vários estágios do pipeline gráfico. Um pipeline é um conjunto de regras que segue até você formar o quadro, ou seja, tem a área primitiva, depois tem os shaders, tem os efeitos, o pós-processamento e vários outros itens. Cada etapa constitui no pipeline gráfico. Em alguns momentos você pode colocar ela antes ou depois de um pós-processamento, ou você pode colocar depois da renderização primitiva, antes de acrescentar um blur motion, antes do temporal anti-eles, enfim, em vários dos processos. O processo, segundo o que eles falaram, definem também o quanto vai dar de performance, e eles estavam orientando os desenvolvedores. Eu achei esse ponto interessante, porque traz pra gente e pro grande público que não entende de desenvolvimento, o quanto o tempo é algo importante para um desenvolvimento correto. Então a gente tá vendo muita implementação aí de jogos que podem estar erradas, isso mesmo. Os tempos de projetos influenciam, porque o desenvolvedor, ao contrário do que a mídia informa, ele não é Albert Einstein, o gênio da lâmpada, ele precisa de uma curva de aprendizado. E o que muitas empresas devem estar fazendo é implementando essas tecnologias mais na correria, e quando elas têm problemas, elas criam soluções para esses problemas através dos seus próprios engenheiros. O que a gente chama em programação de gambiarra, exatamente. Quando você gera um erro por não implementar algo certo, mas você consegue uma solução com outro algoritmo, quer dizer, uma gambiarra. Você está corrigindo um erro que você não realmente solucionou, você simplesmente está processando de novo, e isso pode ter uma perda. Então, nesse momento, a gente está trabalhando com alguns jogos errados, isso que foi informado lá. Agora vamos falar das novidades, principalmente no que afere nos consoles. Não só esse engenheiro da API gráfica, mas também tinha engenheiro da Decollision e do ID Software. Eles deram exemplos em Doom também, utilizando aí a nova versão melhorada e também com método de processo de pipeline mais adequado para o momento onde você vai inserir o processamento do Variable Rate Shading. Os ganhos com Doom são positivamente bons, né? Eles conseguiram resultados bons. É importante falar que isso são testes lá. O jogo Doom não está com esse algoritmo, tá bom? Então é só para teste deles, mas eles mostraram os resultados e ganhos bacanas, ou seja, você tem aí até 17% de ganho em funções específicas, o que pode fazer com que o desenvolvedor ou aumente o seu número de quadros por segundo, ou ele implemente coisas mais bonitas, efeitos volumétricos, efeitos de partículas que consomem e são caros computacionalmente. E isso traz aí mais qualidade visual ou mais acrescento de objetos ou mais FPS, ou no caso do Steam Deck, até mesmo economia de energia, depende do caso da utilização. Na Unreal Engine 5, a Decollision mostra os dados mais impressionantes. A gente está conferindo aí, você já está vendo até 33% de velocidade aumentada no Xbox Series X, exatamente. Isso porque eles mostraram que o VRS junto com o Nanite, principalmente o sistema de triangulação dinâmico da Unreal Engine 5, que traz milhões e milhões de triângulos dentro de uma animação e faz parecer que ela é perfeita, se adaptou muito bem, porque as matrizes são criadas dentro desse triângulo, os shaders pintam os triângulos, então existem uma variedade de triângulos e a quantidade faz com que nós diminuímos a percepção da falta de shaders originais, ou seja, shaders do passado populando essas áreas de bilhões de milhões de triângulos de Nanite desfocam de nós a realidade. Eles conseguiram aprimorar o VRS junto com a Unreal Engine 5 e um resultado magnífico. Outra coisa também é que, segundo a Decollision, aumenta a velocidade do processamento até de lumen, porque são feixes de luz, partículas de luz, e isso pode ser influenciado. É claro, é óbvio, é lógico, agora vem o ponto de atenção, a vírgula, vírgula, da vírgula, da vírgula e o mas.
Isso quer dizer que os consoles podem ter uma sobrevida. No Xbox Series S, a quantidade de ganho é menor, eles informam isso, inclusive, na própria apresentação, não necessariamente o quanto ganharam, mas eles informam que é menor a percepção, mas é a possibilidade. De qualquer forma, é uma tecnologia que impulsiona para que você consiga ir com mais poder, mais qualidade ou mais FPS, sem você precisar necessariamente de um outro console. E a vírgula tá em: os desenvolvedores vão usar essas ferramentas? Quando os desenvolvedores vão usar essas ferramentas? O anúncio disso acaba sendo super interessante, super legal, super bacana, dá uma perspectiva bacana, não só para o console, como para o PC que utiliza DirectX 12. No entanto, a gente percebe também de forma preocupante na indagação da própria apresentação, onde tenta orientar corretamente o desenvolvedor, que basicamente a galera tá correndo e amarrando o cadarço na corrida. É isso que deve estar acontecendo. As equipes de engenharia não devem estar com tempo para fazer trabalhos muito bem elaborados na implementação e teste dessas novas tecnologias. O CrossGen ainda é um peso grande, é dito lá dentro da própria apresentação, principalmente porque os consoles não conseguem trabalhar da antiga geração com processos assíncronos muito rápidos como precisa para usar a Variable Rate Shade. Tudo isso deixa muitas vírgulas e quando e quem vai utilizar isso? Espera-se que pelo menos os estúdios Microsoft façam boa utilização dessa API, mas em jogos de terceiros, como é que vai ser o futuro? Lembrando que VRS em si, o algoritmo da parte de variação de shading, não necessariamente é da Microsoft, poderia ser implementado, ou talvez já até esteja sendo implementado no PlayStation 5, mas dessa maneira, com o update, com esse ganho, aparentemente, pelas as notícias informadas, a Microsoft conseguiu sair um pouquinho na frente, mas sair na frente não quer dizer que vai estar lá, depende de gente para implementar. E quando começa a nova geração? Ninguém sabe. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.